E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de por que a gente gosta tanto dos bancos digitais. E a pergunta também que eu quero deixar aqui para vocês e que tu comente aqui é por que que tu decidiu migrar para o banco digital, podendo ter conta em bancos físicos como Santander, Itaú, Bradesco, enfim, poder ter contas em bancões. Eu vou aqui levantar algumas teorias que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda, só que lembrando, tem um alerta em cima de tudo isso. O banco digital não é essas mil maravilhas que tu tá falando aí, que a gente acha. Eu vou te explicar nesse vídeo. A gente teve aí desde a Nubank, que foi um dos carros fortes, que já tinha o Inter, né? A Nubank só entrou junto com o Inter. Teve esse negócio de boom do digital. Simplesmente as pessoas pararam de utilizar bancos e começaram a ir para o digital. Uma, facilidade, flexibilidade, crédito e tudo dentro do aplicativo. Hoje, se a gente entra dentro do aplicativo, por exemplo, da Nubank, eu vou falar da Nubank porque para mim é o melhor banco que tem. Vou botar aqui. Telinha aí, pessoal. Ó, a gente entra na Nubank, a gente consegue fazer praticamente tudo que a gente deseja dentro do nosso aplicativo. A gente tem Pix, a gente tem cartão de crédito. Então, esse banco, ele ficou mais fácil da grande população entrar. Só que tem pontos aqui muito importantes de o porquê que tu tens que ter uma conta no banco físico. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente está aqui num banco onde a gente tá com tudo às mãos, a gente tem que entender tudo que a gente tem. E quando eu fui a mercado perguntar para as pessoas nas ruas o qual banco, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não entendem nem por que que tem a conta e por que que tem essa conta bancária para ele. E isso é bem importante ressaltar porque o que acontece? Quando a gente tem um banco que a gente mal consegue mexer nesse banco, a gente acaba caindo em pequenos problemas que pode acontecer. Por exemplo, eu mesmo caí, mas vim através de investidor, num CDB do Banco Master. Muita gente que entrou aqui dentro do investimento e quis aplicar quis aplicar o rendimento dentro da Nubank, tinha a opção de comprar CDB do Banco Master e nem sabia que Banco Master era. Só que numa escala de topo para baixo, o Banco Master estava sempre pagando melhor, maior. Então a gente clicava, tem FGI e clicava. FGC, né? Então isso é uma das coisas que a gente acabou conhecendo depois que correu. O FGC. O FGC todo mundo descobriu o que era depois que ter tomado um tufo. E nisso o que aconteceu? Como ficou muito fácil abrir conta nos bancos digitais, a gente abre as contas e não interessa o banco que for. E aí a gente caiu no Nubank. Então hoje eu noto que o banco digital ele está ajudando a deixar a gente menos preparado para banco. Pode ser uma coisa que você, não, mas eu sei mexer, tu sabe fazer Pix. É, mas por que tu precisa mais do banco? Vamos lá. Tu deseja hoje fazer um seguro de vida. Ah, mas seguro tem aqui se tu for. A Nubank acho que até tirou, ou tem ainda. Não, a Nubank tem. Ó, tem Nubank seguro celular. Beleza. Tu lê as entrelinhas todas? Tu sabe o que significa? A gente não lê contrato, a gente não lê cláusula, a gente não lê nada. Quando vem tudo digital pra gente, a gente só aceita e não vê nada. Ah, vou pegar um empréstimo. O empréstimo a gente vai, aperta aqui e o valor que ele tá te entregando, com a taxa que ele tá te entregando, tu simplesmente aceita a taxa que ele quer te entregar. Eu já te mostrei aqui nesse vídeo como fazer para barganhar essa taxa da Nubank. Eu já expliquei aqui no vídeo como fazer. Aí tu pega uma taxa 5,25 achando que tá a mercado. Só que tu já parou pra pensar como é que era antigamente? A gente ia até o banco, a gente se sentava com o gerente. E ele dizia, olha, de repente a gente consiga baixar um pouco a taxa, o gerente tentava amenizar a taxa alta. Hoje, a gente aceita a taxa que está te entregando. Então, eu concordo que o banco digital veio para tirar essas montes de tarifa que o banco cobrava, e veio para romper esse lastro. Só que o banco digital ele não pode ser o teu banco principal. Tenta hoje, aqui no Nubank não dá. Ah, vamos para o Inter dá. Tenta hoje fazer um financiamento. Tenta hoje fazer um financiamento de veículo dentro do Inter. O Inter oferece esse produto. Tu entra aqui no aplicativo do Inter, tu vai em todos, vem aqui empréstimos e financiamentos, e tu consegue fazer uma simulação, ou até mesmo, ó, financiamento de veículos e imóvel. Só que se a gente tá tão difícil a gente entender um banco, tu imagina tu fazer um financiamento de veículo aqui. E como é que era no banco? A gente ia no banco, a gente dizia o carro que a gente queria comprar, a entrada ou sem entrada, a gente mostrava todos os argumentos pro banco, e ele só dizia o quê? Vai até lá, até o teu gerente, tá? Tu liberar teu financiamento, só precisa do DUT. Então era muito mais flexível. Tu consegue hoje fazer um financiamento direto no Inter aqui, pelo aplicativo? Financiamento imobiliário. Então o que eu vejo é o seguinte, o digital ele tá entrando pra uma geração que, e eu vou te dizer melhor,
A geração de 20 a 25 anos, 18 a 25, não entende muito de banco, porque não estão mais indo a banco. Tá tudo pelo aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Então, essa facilidade pode virar uma tormenta. Porque a gente pode estar acabando de aceitando coisas dentro do aplicativo que tu não tem necessidade nenhuma. Como, por exemplo, um seguro de vida para uma pessoa que tem 20, 25 anos. Ah, mas eu aceitei porque tu nem sabe. Você tá cobrando. Se tu hoje olhar todos os streams ou tudo que tu assina digitalmente, de repente tu tá jogando dinheiro fora ali todo mês que tu nem sabe. Hoje tem aplicativo para te demonstrar tudo que tu assina e de repente ser desnecessário. Tu tá entendendo que tudo é para facilitar, mas acaba nos prejudicando? Porque a gente fica sem o nosso olho clínico. Então eu digo hoje, o digital ele veio muito bem, só que tu tem que saber mexer no digital. Tem que saber como é que faz pro algoritmo te dar crédito. Se tu tem um banco físico, tu vai até o gerente, explica a tua situação, o teu gerente vai chegar e olhar, ah, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com a tua situação, de repente a gente consiga fazer isso, de repente a gente consiga fazer aquilo. A gente consegue barganhar com o gerente. O aplicativo é tudo algoritmo. Então hoje eu vejo cada vez mais a necessidade do canal aqui para explicar sobre isso e vejo também que o povo está um pouco retrocedendo porque é muita informação e a gente não gosta de saber de informação de banco. A gente tem horror. Vai dizer que não. Vai dizer que não te dá uma raiva, assim, ah, eu vou falar de banco, tu não. Eu sei, porque eu perguntava para as pessoas, ah, mas eu nem sei porque eu tenho esse cartão, eu nem sei porque eu tenho essa conta. As pessoas não sabem. E hoje, para te poder ter um produto que realmente te entregue, ou tu criar um relacionamento a longo prazo, tem pessoas que estão há 10 anos no Nubank e nem sabem por que tá no Nubank. Ah, mas é bom, ele resolve minhas coisas. Na hora que tiver que fazer um financiamento imobiliário, ele vai resolver. E eu vou te dizer, no meu caso, eu poderia ter feito com o financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal, não consegui e acabei fazendo no Sicredi. Por quê? Relacionamento. Eu tinha um relacionamento com o Santander e o Santander abriu as portas pra mim. Então, assim, ó, a dúvida que eu quero deixar aqui no canal é: por que que hoje tu focou exclusivamente num digital e ele tá entregando o que tu precisa? Tudo isso que eu te falei tem algum nexo, tem alguma razão? Se tem, eu quero que tu comente aqui. Se não tem, também quero que tu comente. Porque eu quero ajudar as pessoas a entender o porquê que tá na Nubank sem parar. Por que que tu tá aceitando uma taxa de empréstimo de 5%? Quando tu vai no banco, tu diz, cara, essa taxa tá muito alta, tu consegue ver? O cara sempre dizia, posso tentar alguma coisa pra ti. Claro que os bancos também nos prejudicam, porque os bancos tentam ficar nos oferecendo produto que a gente nem sabe o que que é. Mas aqui também tem um monte de produto sendo lançado para nós e a gente também não sabe o que que é. Então hoje o que falta é informação. A gente tem que ir atrás dela. Porque só abrir uma conta e começar a movimentar não vai te levar a lugar nenhum. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Se gostou, eu espero que deixe teu like, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Valeu!